E aí, galerinha, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Eu espero que você esteja ansioso, porque nós temos muito conteúdo interessante para aprender hoje. E eu quero você juntinho aqui comigo, certo? Eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, a nossa intérprete Jaqueline. E aí, vamos começar? Hoje, a nossa aula tem como título Grandezas proporcionais e frações equivalentes. Como eu já disse para vocês, o título já nos diz como vamos trabalhar a matemática. Hoje vamos ter o foco baseado no estudo de proporcionalidade e frações equivalentes. Quer ver do que se trata? Você já ouviu falar em proporção? Sabe o que tem a ver isso na matemática? Vou te mostrar. Veja só. Nesse caso, a quantidade de água é proporcional ao tamanho da garrafa. Veja só. Aqui nessa primeira garrafa temos 600 ml, que é proporcional ao tamanho dela. Ao lado nós temos um galão de 5 litros, que é proporcional ao tamanho. Ok? Da mesma forma, a quantidade de suco é proporcional ao tamanho da caixa. Nesse caso, essa caixa tem a capacidade de 1 litro de suco, que é o mesmo que 1000 ml. Já nessa caixinha menor, a capacidade é de 200 mililitros. Isso é proporção. Agora, vamos imaginar uma situação envolvendo uma receita deliciosa. Vamos trabalhar com a receita de um brigadeiro. Imagine que você quer fazer brigadeiro. Então, sua avó diz: você vai precisar dos seguintes ingredientes: leite condensado, margarina, achocolatado e chocolate granulado. Mas primeiro, vale lembrar que toda receita precisa ter quantidade. Você verifica que tem os ingredientes, mas pergunta: quanto vou gastar de cada? A avó te responde: uma receita para fazer 30 brigadeiros vai precisar da seguinte quantidade: uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina, 7 colheres de achocolatado e chocolate granulado a gosto. A gosto, professora? Você já ouviu essa expressão nas receitas? A gosto quer dizer que essa quantidade é você que vai definir ao seu gosto, como você achar melhor. O chocolate granulado vai ser usado para enrolar os brigadeiros. Então, agora você percebe que tem mais ingredientes do que necessita para fazer a receita de 30 brigadeiros e que nesse caso dá para dividir com seus amigos. Então, eu te pergunto, se você quiser fazer 60 brigadeiros, quantos ingredientes você vai gastar então? E aí, já sabe me responder ou precisa de ajuda? Porque nessa situação vamos ter que calcular de maneira proporcional, certo? Veja como é simples. Bom, se uma receita faz 30 brigadeiros, para fazer 60 brigadeiros, eu preciso da quantidade suficiente para 2 receitas. Isso quer dizer que eu vou precisar do dobro. Lembrando que 30 é o dobro, pelo contrário. Lembrando que 60 é o dobro de 30, certo? Então, veja. Uma receita, eu vou precisar de uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina,
7 colheres de achocolatado e chocolate granulado a gosto. Se eu sei que para fazer 60 brigadeiros eu preciso dobrar a receita, é simples, é só eu multiplicar todas as quantidades por 2. Nesse caso, para 2 receitas, eu vou precisar de 2 caixas de leite condensado, 2 colheres de margarina, 14 colheres de achocolatado e o chocolate granulado permanece a seu gosto, certo? Viu que nesse caso a quantidade de ingredientes é 2 vezes mais? Isso é por quê? Porque estamos falando de dobro. Nesse caso, se eu quero fazer uma receita de 90 brigadeiros, eu vou multiplicar por 3, que seria o triplo. 120 brigadeiros por 4, 150 por 5 e assim por diante. Isso mostra o que nós comentamos inicialmente, a proporcionalidade, certo? Se eu aumento o dobro, eu tenho que aumentar em todos os ingredientes para conseguir a quantidade dobrada, pelo triplo e assim por diante, certo? Vamos continuar. As quantidades descritas nas receitas são grandezas proporcionais, como já falamos. Grandeza é tudo que pode ser contado ou medido. E a proporção é definida como a igualdade entre as duas razões ou divisões. À medida que uma grandeza varia, a outra varia da mesma forma. Foi o que comentamos anteriormente. Quero que você observe essa situação-problema. Olha só, Guilherme foi contratado em uma empresa que paga R$ 64 a cada 2 horas de trabalho, certo? Se Guilherme trabalhar 8 horas por dia, quanto Guilherme receberá em 5 dias? E aí? Retomando as nossas videoaulas anteriores, quero te lembrar que é muito importante, ao ler uma situação-problema, aprender a extrair os dados que o problema nos dá. Nesse caso, eu já sei que Guilherme trabalha a cada 2 horas recebendo R$ 64 e que se ele trabalha 8 horas por dia, eu preciso calcular inicialmente qual é o valor que ele vai receber no dia. Eu já sei que a cada 2 horas ele recebe 64. Então, eu só preciso agora multiplicar 2 vezes 4, porque a cada 2 horas ele recebe 64. 2 vezes 4 me dá o total de 8 horas diárias que ele trabalha, certo? Vamos realizar a multiplicação. Primeiro, eu vou multiplicar o 4 vezes o 4, que me dá um total de 16. Lembrando que eu não posso colocar as duas casas embaixo, portanto, a unidade fica e a dezena sobe. Agora, eu multiplico 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 24 somado mais 1 da dezena, 25. Agora, eu já sei que a cada dia Guilherme ganha R$ 256, certo? Mas a pergunta final do nosso problema é: em 5 dias de trabalho, qual é o valor que Guilherme receberá? E aí, se eu já sei que ele recebe 256 por dia, agora ficou fácil. Acompanhe no slide. Agora, eu só preciso saber que em 5 dias, Guilherme trabalha 40 horas.
Porque 5 dias, a cada dia eu tenho 8 horas. 5 vezes 8 é 40. E agora eu vou multiplicar. 40 é o mesmo que 2 vezes 20. O valor de 5 dias será 64 vezes 20. Lembrando que esse 2 aqui é o valor de 64 que ele recebe a cada 2 horas trabalhadas. Por isso que eu dividi o 40 por 2, me dá o total de 20. Agora, eu só preciso armar a multiplicação e realizar a operação. Vamos lá? Primeiro, eu vou multiplicar o zero com os dois números que estão em cima, no primeiro fator. 0 vezes 4 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 6 também é 0. Agora, em seguida, eu vou multiplicar o 2, que está na casa das dezenas, com o fator de cima, que é o número 64. Se o número 2 está na casa da dezena, eu vou ignorar a casa da unidade e vou armar a continha começando na casa da dezena, no segundo fator. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 6 são 12. Aqui eu posso descer o número 12 porque eu não tenho mais nenhuma multiplicação para realizar. Agora chegou a hora de somar a quantidade. 0 mais nada, 0. 0 mais 8, 8. 2 mais nada, 2. 1 mais nada, 1. Agora eu tenho a resposta. A cada 5 dias, Guilherme ganha 1.280. E como eu disse para vocês, uma outra forma também seria calcular um dia de trabalho por 5 dias. Lembrando que a cada dia ele recebe R$ 256. Eu terei o mesmo resultado. Veja só. 5 vezes 6 são 30. 30 fica o 0 e sobe o 3. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Fica o 8, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2 são 12. Aqui eu tenho o mesmo resultado. A cada 5 dias, Guilherme ganha 1.280. Viram que é simples? Retirei os dados, consegui pensar na situação problema e estabelecer a conexão entre eles, é hora de realizar a operação. Mas agora eu vou te mostrar as grandezas proporcionais relacionadas a essa situação problema que acabamos de resolver. Veja só. Lembra que eu expliquei para vocês que se eu multiplico de um lado, eu preciso usar a mesma multiplicação do outro lado com a mesma quantidade? Essa é uma grandeza proporcional. 2 vezes 4 são 8 horas. 64 vezes 4 são R$ 256. Se eu multiplico 8 horas por 5 dias, eu tenho 40. Assim como, se eu multiplico o valor que ele recebe por 5, eu tenho o valor em reais que ele recebe. Ou seja, 40 horas de trabalho é o total de R$ 1.280 recebidos, como foi o valor que encontramos no cálculo que acabamos de realizar. Além disso, esse tipo de proporção é chamado de direta. Isso quer dizer que quando eu aumento de um lado, a outra também aumenta. E quando eu diminuo, a outra também diminui. Em geral, nós usamos a expressão grandezas diretamente proporcionais. Compreendeu? Para te ajudar a facilitar um pouquinho mais a sua compreensão, vamos realizar mais uma situação problema.
Veja só, aqui eu tenho 10 fornos iguais funcionando, fazem 200 pães. Eu quero saber se eu tiver apenas 2 fornos funcionando, quantos pães serão feitos? E aí, você consegue responder lembrando da regra das grandezas? Proporcionalmente, nós vamos trabalhar com esses números. Veja só, eu sei que 10 fornos produzem 200 pães. E agora eu só tenho 2 fornos. Quantos pães esses 2 fornos vão produzir? Se eu dividir 10 por 2, eu vou ter o número 5. Eu vou pegar o número 5 e dividir pela quantidade de fornos e também pela quantidade de pães que eu vou ter o resultado. Veja só. Aqui eu tenho 10 dividido por 5 é 2, 2 fornos. 200 dividido por 5, 40. Ou seja, se 10 fornos produzem 200 pães, 2 fornos vão produzir 40 pães. Ok? Lembrando que as grandezas diretamente proporcionais dos exemplos. Quanto mais horas Guilherme trabalha, mais dinheiro recebe. No caso do forno, se menos fornos estiverem funcionando, menos pães serão feitos. Entendeu a regra da grandeza proporcional? Se um aumenta, o outro também aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Chegou a hora de refletirmos de forma prática sobre esse conteúdo que acabamos de entender. Leia comigo. Você já participou na realização de alguma receita? Que tal aprender uma receita e descobrir qual a quantidade necessária de ingredientes para preparar meia receita? Lembrando da regra da grandeza proporcional, ao invés de multiplicar a quantidade, você vai dividir por 2, porque eu quero fazer apenas a metade da receita. Vamos calcular e é hora de trabalhar com a sua mente, certo? Mas ainda temos uma quantidade de conteúdo para explorarmos na videoaula de hoje. Agora, vamos falar um pouco mais sobre as frações equivalentes. Já ouviu falar sobre isso? As frações são representações das partes de um todo, tanto na matemática quanto na vida. Quando falamos em equivalência, estamos falando de igualdade entre elementos. Para você compreender melhor, veja essa imagem. Observe que essas frações são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade, mesmo não tendo o mesmo numerador ou o mesmo denominador. Veja que em 2/3 eu tenho a mesma quantidade de 4/6. A diferença é que aqui eu dividi o inteiro em mais partes do que na imagem que está ao lado. Isso quer dizer que 2/3 é equivalente a 4/6. A parte verde representa a mesma fração em ambos os casos, porém escritas de forma diferente, certo? Agora, para a gente encontrar algumas frações equivalentes, nós vamos aprender como realizar. Veja só, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de 0. Para você compreender melhor, trouxe o exemplo. Veja só, aqui eu tenho 8 meios. Se eu quiser achar uma fração equivalente a 8 meios, eu só preciso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Aqui eu usei o número 2. Isso quer dizer que 16/4 é equivalente a 8 meios, que também é equivalente a 32/8
e a 64/16. Todas essas frações que você está visualizando agora são frações equivalentes. Observem que todas elas foram multiplicadas por 2, tanto o denominador quanto o numerador, certo? Aqui embaixo eu tenho 3 frações equivalentes: 6/3, 18/9 e 54/27. Todas essas 3 frações foram multiplicadas por 3, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui, nesse outro exemplo, tenho frações equivalentes. No entanto, eu diminuí a fração. Usei a operação inversa da multiplicação, a divisão. Vou transformar 75/20, que também eu posso ler 75/20, dividindo numerador e denominador por 5. Eu vou ter 75 dividido por 5, 15. 20 dividido por 5, 4. Isso quer dizer que 15/4 é equivalente a 75/20. Na fração abaixo, eu tenho 36/12 dividido por 6, que me dá a fração 6/2. Isso quer dizer também que 36/12 é uma fração equivalente a 6/2, certo? E só para reforçar, as frações equivalentes representam a mesma quantidade em relação a um inteiro. Consegue visualizar? A diferença são as partes em que o inteiro foi dividido, mas 1/2 é equivalente a 2/4, que também é equivalente a 4/8. Veja que aqui nós temos a metade do inteiro. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula e eu tenho certeza que hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre as frações equivalentes e sobre a proporção das medidas, certo? E como você já sabe, é hora de correr, pegar o seu material e realizar as atividades que estão disponíveis no portal Conexão Escola. Para mim, é sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo com o seu processo de ensino-aprendizagem. Eu te aguardo até a nossa próxima videoaula. Combinado? Um beijo e tchau, tchau! Até a próxima!